Seja bem-vindo ao nosso encontro da catequese familiar. Jesus doa a sua vida, a cruz. Vocês lembram das palavras de Jesus na cruz? Vamos recordar algumas delas? Meu Deus, por que me abandonastes? Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus sentiu o silêncio de Deus naquele momento. Quantas vezes nós sentimos que Deus nos abandonou? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Lucas, capítulo 23, versículo 64. As pessoas não tinham compreendido que Jesus veio para mostrar o caminho do reino. Ainda estavam na ignorância. Por isso, Jesus pede ao Pai que os perdoe. E quantas pessoas ainda estão na ignorância e não conhecem a Jesus? Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Neste momento, Jesus se dirigiu ao criminoso crucificado ao seu lado. E Jesus afirmou a este homem que ele estaria no paraíso com ele, porque ele reconheceu que Jesus era o Messias. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas, capítulo 23, versículo 46. Jesus sabia que estava chegando a hora da sua morte. Por isso ele disse isso. Mulher, eis aí seu filho. João, capítulo 19, versículo 26. Todos somos filhos de Maria. Eis aí sua mãe. João, capítulo 19, versículo 27. Maria é mãe da humanidade. Tenho sede. João, capítulo 19, versículo 28. A sede de Jesus não era apenas de água, mas da fé das pessoas. Tudo está consumado. João, capítulo 19, versículo 30. A missão de Jesus se completou. Vamos refletir nas seguintes questões. Por que mataram Jesus? Por que Jesus não reagiu à violência? A coroa de espinhos e a indicação INRI, o que significam? Por que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo? Qual a função do sofrimento na vida humana? Então, a cruz ela tem duas simbologias, ela tem duas dimensões: dor e sofrimento, que é a morte de Jesus, e a dimensão missionária, que é a nossa vocação. Tome sua cruz e me siga, porque Jesus disse isso pra gente: pegue a sua cruz e me siga. Então, Jesus ele doou a sua vida à humanidade. E nós jamais poderemos compreender a dimensão dessa entrega na cruz, porque é um amor tão grande que é contra o nosso entendimento. A gente nunca vai conseguir compreender. A gente pode sentir o amor de Deus, sentir o amor de Jesus por nós, mas nunca iremos compreender completamente. Agora eu te pergunto, você já tentou ficar de pé, de braços estendidos, igual Jesus na cruz? Aqui nós temos uma imagem. Você já fez isso? Você já conseguiu? Eu já tentei fazer isso uma vez. Cansou meus braços de ficar lá estendida. Não consegui ficar por muito tempo. Então vocês imaginem que Jesus ficou ali por horas. Ele carregou a cruz, simbolizando todos os nossos pecados. E ficou lá, sofrendo naquela cruz. E ele teve que suportar tudo isso. Você consegue imaginar? Já pensou nós ali naquele lugar, no lugar dele? Será que a gente ia conseguir suportar tudo aquilo que Jesus suportou? Qual é a minha cruz hoje? Quais são as dores da minha vida e da minha família? Todos nós temos uma cruz para carregar. Todos foram chamados a isso. Às vezes a gente tem sofrimentos também, mas tudo isso é para o nosso crescimento. E Jesus sempre estará do nosso lado, nos acompanhando, nos ajudando a carregar a nossa cruz.
né? E cada um tem a sua cruz. Eu não posso trocar de cruz. Eu vou carregar a cruz do vizinho que parece que é mais fácil, né? E às vezes a gente vai carregar a cruz do vizinho e fala: meu Deus, a minha cruz estava mais fácil de carregar. Mas Deus sempre vai nos ajudar. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 17 ao 30. Pega lá a sua Bíblia. A crucificação de Jesus. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. Nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva este homem disse eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem: repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã dela e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja e puseram a esponja num bastão de sopa e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a morte de Jesus marca a história. A morte na cruz marca a história de Jesus. Porque a sua condenação foi um ato político e religioso. Jesus foi condenado pelas palavras que ele disse, pelas atitudes que ele teve com as pessoas ao seu redor, porque as atitudes que Jesus tinha denunciavam a corrupção, as injustiças que ocorriam na população. E para os judeus, as palavras de Jesus eram como se fossem blasfêmia, mentira, tudo aquilo que ele estava falando, porque ameaçava os interesses dos poderosos. Então, por isso eles não gostavam. Eram contra as leis e as regras dele. E os romanos compreendiam que essa proposta do reino de Jesus era uma subordinação dele. Uma subordinação ao governo de Roma, porque ia contra todas as regras que o governador propunha para a população. Jesus veio trazer um reino de amor, um reino de justiça, um reino de perdão. Não era um reino de dinheiro, de poder. Pelo contrário, só que as pessoas não conseguiram compreender isso. Achavam que Jesus vinha para tomar conta de todo o poder. Por isso, eles mandaram prender e matar Jesus, porque eles não estavam entendendo que o reino que ele estava trazendo era um reino de amor, de paz e de justiça. E a moral judaica, ela era muito vingativa, mas em nenhum momento Jesus reagiu com violência na cruz. Por quê? Porque Jesus veio trazer paz, amor, ele veio trazer
perdão para as pessoas. Por isso ele não agiu com violência, porque violência gera violência. Então Jesus foi ao contrário de tudo isso, por isso que ele suportou toda dor e sofrimento em silêncio, né? Não reagiu com violência. E Jesus foi muito castigado, humilhado, zombaram dele, falaram palavras para ele e entregaram uma coroa de espinhos na cabeça dele para zombar dele, dizendo que ele era rei. Você acha que iam colocar uma coroa de ouro bonita na cabeça dele? Não, colocaram de espinhos. Machucaram Jesus com aqueles espinhos. Zombaram dele. E essa coroa de espinhos foi a maior humilhação de todas que fizeram com Jesus. Agrediram ele fisicamente, bateram nele, machucaram Jesus, né? E tudo isso que eles fizeram foi para tentar desmoralizar Jesus diante de todo o povo, diante dos discípulos dele também, né? Diante das pessoas, né? E vendo tudo isso acontecer, os discípulos ficaram com muito medo. Eles se esconderam porque eles pensaram assim: se com o nosso líder, o nosso mestre, isso aconteceu, vai acontecer conosco também. Então eles ficaram com medo. A gente pode compreender também o medo deles, né? Nós também, como cristãos, nós pregamos e falamos a palavra de Deus, mas também podemos ser ameaçados, né? Então a gente não pode julgar os discípulos de terem se escondidos, porque nós poderíamos ter medo também, né? Por isso que os discípulos não se converteram, não creram de todo o coração naquele momento da morte de Jesus. Eles foram crer quando Jesus ressuscitou, quando Jesus voltou dos mortos. Aí sim, a fé deles foi renovada e eles creram que realmente Jesus era o Messias, o enviado de Deus na terra para trazer toda a paz e amor à humanidade. Então, por que será que Jesus foi considerado o Cordeiro de Deus? Naquela época, os judeus sempre faziam ofertas a Deus, faziam sacrifícios com animais, e normalmente eles utilizavam o cordeiro, porque o cordeiro morria em silêncio quando eles faziam os sacrifícios dele, né? E eles faziam esses sacrifícios para se purificarem dos pecados, né? Então, todo ano eles faziam isso. Então, Jesus é considerado o Cordeiro de Deus porque ele se ofereceu em sacrifício por toda a humanidade, né? Depois que Jesus se entregou em sacrifício, não era mais necessário que os judeus fizessem esse sacrifício com animais, porque Jesus já tinha entregue o sacrifício maior. Então, Jesus é o nosso sacrifício. Então, por isso, nós não precisamos mais sacrificar animais para nos purificarmos diante de Deus, porque através de Jesus nós purificamos a nossa vida, né? E a entrega de Jesus na cruz, a morte, o sofrimento, nos traz salvação para toda a humanidade, para todos que crerem nele, né? Então, toda a vida de Jesus, desde a sua caminhada, morte e ressurreição, trazem vida nova para todos, trazem vida nova para a humanidade toda. E como que nós encaramos os problemas das nossas vidas? Como você encara os seus problemas? Doenças, fracassos, conflitos, às vezes um desemprego, né? Dificuldades na família. Como estamos encarando tudo isso? Será que tudo isso é vontade de Deus? É desígnio de Deus para as nossas vidas? Vivemos infelizes? Vivemos com problemas? Carregando a nossa cruz com sofrimento? Não. Deus deu uma coisinha muito importante para cada um de nós. E sabe como se chama? Livre-arbítrio. Ou seja, nós temos liberdade para as nossas escolhas. Deus jamais vai nos forçar a tomarmos alguma decisão, a fazermos alguma coisa que Ele quer. Jamais. Eu falo que Deus é um ser muito gentil, é nosso Pai muito gentil, porque Ele nos oferece, Ele nos mostra o caminho, mas quem decide somos nós.
né? Então, por isso, muitas vezes, essa nossa liberdade de escolha, de livre-arbítrio, nos encaminham para determinados caminhos, né? Mas esses caminhos, eles podem ser superados, esses caminhos de dificuldade, né? Desde que tenhamos fé, né? Se fizermos boas escolhas, não teremos um caminho tão difícil a percorrer. E sabe quem nos ensina e nos ajuda nesse caminho e nos guia sempre se pedirmos? O Espírito Santo de Deus é o nosso conselheiro e caminha conosco nos orientando. Peça sempre ajuda para ele sempre vai nos guiar. Por que não é tudo desígnio de Deus? Porque Deus nos criou para sermos felizes, né? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus não ia fazer alguém à sua imagem e semelhança para viver infeliz. Deus quer abundância para as nossas vidas, quer que tenhamos uma vida muito feliz, muito alegre. E depende de nós também, né? Porque Deus nos dá o caminho de fazer escolhas. E as nossas escolhas, como eu sempre digo, determinam o nosso futuro. Então vamos fazer boas escolhas, né? Porque Deus tem missão para as nossas vidas, né? Nós temos que ajudar a espalhar o anúncio do reino de Deus para as pessoas que ainda não conhecem. Quantas pessoas estão aí precisando, que não conhecem a vida de Jesus, que não conhecem o amor verdadeiro que Ele tem por cada um de nós? E como que nós podemos crescer, catequista? Através do autoconhecimento, lendo a palavra de Deus, participando das missas, dos eventos eclesiais. Assim nós podemos amadurecer a nossa fé, o nosso conhecimento, porque nós não sabemos tudo e nós precisamos crescer espiritualmente. E a cada dia nós podemos fazer isso, né? Ah, catequista, mas eu já conheço muita coisa, eu não preciso disso. Você se engana, porque nós aprendemos a cada dia e a cada momento. Talvez você já tenha feito a leitura deste evangelho, da crucificação de Jesus. Quem sabe hoje você aprendeu algo diferente que você não tinha visto, um outro ponto de vista, uma leitura de uma forma diferente? Nós temos que sempre pedir a clareza do Espírito Santo para nós, né? Então, às vezes você já fez determinada leitura, mas naquele momento o Espírito Santo trouxe uma outra revelação para você da palavra, que vai te ajudar no seu amadurecimento, no seu crescimento espiritual, né? Então, a cruz, ela não significa só sofrimento, né? Nós temos o símbolo, né? Porque a gente precisa para lembrarmos, né? Algo material para lembrarmos de algo espiritual, né? Então, a cruz, ela fala também da nossa missão, do que nós nascemos para fazer, que cada um tem uma missão. Talvez a gente não tenha descoberto ainda exatamente a nossa missão, a nossa vocação, mas cada um tem. E nós temos que pedir a ajuda do Senhor para nos mostrar a nossa missão e pedir que Ele ajude a carregar a nossa cruz. Vamos fazer mais uma leitura agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do versículo 24 ao 27. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Pois o Filho do Homem virá, na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa vida verdadeira que Jesus fala é a vida eterna. O que nós estamos fazendo para merecermos, para alcançarmos a vida eterna? Você quer um dia encontrar com Jesus e morar com Ele porque Ele está preparando uma morada para cada um de nós quando Ele voltar?
né? O que a gente está fazendo para alcançar essa vida eterna? E aqui Jesus nos diz, né? Não coloque os seus próprios interesses em primeiro lugar, mas busque o Senhor, busque a Jesus. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Porque o que adianta você ter conquistado tudo neste mundo? Ter conquistado bens, carros, carreira profissional, uma casa bem bonita. Não que isso tudo não seja bom. Claro que é bom, é ótimo. Mas isso tudo é primeiro lugar na sua vida? Se for tudo isso primeiro lugar na sua vida, aí você vai estar só conquistando o que é terreno. E a sua vida espiritual, como vai ficar? Mas a partir do momento que diante de tudo isso tem alguém muito especial cuidando, que é Jesus, aí a nossa vida começa a ter significado, né? Jesus faz parte da nossa vida, ele é importante, ele nos mostra o caminho. É através dele que vamos conseguir a vida eterna, a salvação, não há outro caminho, né? Então, o próprio Jesus nos fala, né? Para ser o meu seguidor, deixe seus próprios interesses para me seguir. Né? Reflita um pouquinho sobre o que você está fazendo da sua vida. Será que Jesus está sendo o primeiro lugar na sua vida? A partir do momento que você decide colocá-lo em primeiro lugar, as coisas vão se esclarecendo. Ele vai te mostrando o caminho e tudo vai ficando menos difícil, não é? Porque você vai aceitar Jesus na sua vida que tudo vai ser fácil, não. Porque os sofrimentos, as dificuldades vêm para nos ensinar, né? Deus nunca vai dizer sim a todo momento para nós. Você diz sim a todo momento para o seu filho? Ou você diz não também? Ou você fala, olha, agora não, mas daqui a alguns dias, quem sabe daqui a alguns meses, né? Não é sempre que a gente diz sim para os nossos filhos, a mesma coisa Deus conosco. Ele sempre vai nos ensinar, né? Então, lembre-se que a cruz não é sofrimento, ela é a nossa missão também. E Jesus sempre vai nos ajudar a caminharmos na nossa missão. Então, encerramos agradecendo a Jesus por mais esse encontro da catequese familiar, onde nós podemos frutificar, criar raízes na nossa família diante de Deus, porque nós temos que sempre buscar o Senhor. Obrigado, Pai, por este encontro. Abençoe cada uma das famílias que esteve presente aqui para escutar a sua palavra, escutar o que o Senhor tem para dizer aos nossos corações e nos ajuda, Pai, a carregarmos a nossa cruz a cada dia. Amém. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria.